Pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre Sócrates, tá? O capítulo 5 aí do livro de vocês, ok? Sócrates, o pai da filosofia, tá? Falando aí um pouco sobre a biografia de Sócrates, tá? Ele era filho de um escultor e de uma parteira, né? Era uma figura desconcertante porque ele abriu mão da política grega e também de ser um militar para se tornar um andarilho, né? Que tinha aí como objetivo, como missão, despertar a população grega para a verdade, né? Essa era a sua motivação de vida e ele andava então pelas ruas de Atenas com uma túnica velha, indagando aí os cidadãos gregos, tá? Sua filosofia nasce a partir do seu contato com a frase "conhece a ti mesmo", né? Inscrita ali no oráculo de Delfos. Isso gera uma grande introspecção e reflexão sobre Sócrates, aonde ele então parte do pressuposto de que todos os problemas, né, ocorridos ali na Grécia Antiga é porque as pessoas pensavam serem conhecedoras, né, de muitas coisas, mas na verdade elas não conheciam bem nem a si mesmas. E se elas não conheciam bem a si mesmas, elas não poderiam conhecer nada, porque Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento partia de dentro de cada um de nós, ok? Vou pedir para vocês verem aqui um videozinho, tá? Vou deixar esse link na descrição aí também do nosso chat, para que vocês acessem, né? Que vai aí trazer um resumo sobre a filosofia de Sócrates, bem como a sua biografia também, ok? Então pausem o vídeo aqui agora nesse momento a videoaula, acessem o link e assistam esse vídeo, por favor. Gostaram do vídeo, pessoal? Bom, eu espero que sim, né? Para a gente entender, pessoal, a filosofia de Sócrates, a gente precisa entender o cenário político, tá, da Grécia Antiga, ok? Né? O qual era aí construído, né, sob os princípios do que hoje a gente conhece como república ou democracia, né? A Grécia Antiga é um grande berço, tá? Né? E essa política era construída, desenvolvida pelos cidadãos gregos, né? Homens livres, de sangue puro grego e maiores de idade eram considerados cidadãos. Então nós vemos aí que essa democracia, essa república, essa cidadania não era tão ampla assim, né? Porque então mulheres, escravos, estrangeiros e menores de idade estavam excluídos dela. Bom, diferentemente da política dos nossos dias, a democracia, a república grega, né, a cidadania grega, consistia no ato de ir à ágora, tá? Uma praça pública grega, onde os cidadãos se reuniam ali para poder discutir política, propor ideias e votar em ideias que eram propostas, tá? Mas antes disso, eles recorriam aos sofistas, né, que aparecem aí do lado esquerdo da tela para vocês na apresentação, que eram sábios, entre aspas, né, e eu já vou explicar porquê, que ensinavam os cidadãos a oratória, né, que é como falar bem, a retórica, como persuadir, né, os seus ouvintes, e a gramática, né, para poder saber como usar adequadamente as palavras, né. Então eles ensinavam isso com o objetivo de preparar o cidadão grego para a ágora, para que ele pudesse fazer política, né? E eles cobravam por ensinar, né? Até aí tudo bem, né? O problema será outro que nós vamos ver adiante. Aqui a gente tem um quadro famoso, né? A cópia, aliás, né? A figura de um quadro famoso, a Ágora Grega, quadro, né? A Ágora Grega, que é um quadro aí chamado A Escola de Atenas, né? De Rafael, pintor renascentista, que remete aí o que era essa ágora, tá? No centro aí você tem Aristóteles e Platão debatendo aí, tá, na obra aí do renascentista Rafael. Bom, pessoal, voltemos aos sofistas aqui, né? Vamos entendê-los aqui melhor. Os sofistas, pessoal, eles, exatamente por causa do seu ofício, né, de preparar um cidadão grego para debater na ágora, e exatamente pelo fato também de que eles cobravam por esse debate,
eles criaram aí dois subterfúgios que acabaram virando, né, todo o motivo da construção da filosofia de Sócrates, como também mais à frente aí de seu discípulo Platão e de Aristóteles, né? Subterfúgios são esses: é o relativismo, né, vivido, né, nos dias atuais, muito na esfera moral, né? A gente tem um relativismo moral aí bem grande na nossa sociedade. E o que é o relativismo, né? De maneira resumida, é acreditar aí que não há uma verdade inexpugnável, uma verdade que não se altere, né? Então, ou seja, relativismo é aquilo que assume como verdade qualquer ponto de vista, desde que ele seja válido para alguém, tá? Ou verdadeiro para alguém. Um pouco mais radical que o relativismo está o ceticismo, né? Que vai dizer que a verdade não existe, né? Duvida, né? Hoje em dia, de maneira constante, né, da verdade, porque não admite aí a possibilidade de alcançá-la, tá? Um dos pais aí do relativismo é Protágoras de Abdera, tá? Que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e das que não são enquanto não são, né? Protágoras, com isso, o que ele está querendo dizer, né? Que o homem, ele mede, ele traz juízo sobre tudo. E aquilo que ele diz que é enquanto ele diz que é. E o que não é enquanto ele diz que não é. Então, resumindo, né? Se vermelho é a melhor cor e é unanimidade, isso só é verdade até o momento em que as pessoas aceitam. Isso pode mudar. É isso que Protágoras quer dizer. E Gorgias de Leontini, né, vai dizer aí que a verdade nem existe. E se existe, a gente não pode conhecer. Ao lado dele, a gente também tem Pirro, que é outro sofista aí, famoso aí pelo seu ceticismo. Bom, qual que é o problema disso? O problema é que os sofistas não estavam interessados em ideologia, em respeito à pluralidade de pensamentos, não, nada disso. O interesse deles, o relativismo e o ceticismo nasce por causa da seguinte premissa, né? Eu posso, né, o sofista pensando e dizendo, eu posso lucrar de todos os lados, eu não preciso assumir lado algum sobre questão alguma, eu posso, nas palavras dos sofistas, ensinar qualquer um a defender qualquer coisa, né? Então, não é por um motivo ideológico de respeito ao próximo, né, que o relativismo nasce. Ele nasce com um interesse, né, com a conveniência dos sofistas de ganhar mais dinheiro, né? Porque um mesmo sofista poderia ensinar qualquer cidadão a defender ideias antagônicas e ensinar esses cidadãos a fazerem belos discursos, né, a favor ou contra uma determinada ideia, né? Por exemplo, pegar um tema atual polêmico, né, liberação do porte de armas, né? Um sofista podia ensinar um cidadão que era contra a fazer um belo discurso contra e um cidadão que é a favor a fazer um belo discurso a favor, dizendo que a verdade estaria na capacidade de um indivíduo de discursar e persuadir os seus ouvintes. E aí que o melhor orador vencesse, né? A disputa lá na ágora, né? Essa era a ideia dos sofistas, né? Então, motivada por conveniência financeira, né, eles criam aí o relativismo e o ceticismo exatamente para não se dar ao trabalho de pensar naquilo que é bom de fato para a população grega, para então orientar os cidadãos que os procuravam. Bom, pessoal, vamos ver o que o Sócrates, né, achava aí dos sofistas e desse relativismo, né? Por quê? Porque a filosofia socrática, ela, como eu acho que já disse para vocês aqui anteriormente, ela foi criada, né, com uma motivação de exatamente confrontar, né, os falsos discursos ou discurso, né, construído pelos ou sob a orientação dos sofistas, porque o Sócrates bem sabia que eles não estavam interessados no bem-estar público, eles estavam interessados em lucrar, né? Então Sócrates sabia que todo conhecimento produzido em sua época ali estava sendo superficial, interesseiro, corrompido pela motivação espúria, né, do relativismo sofista. Sócrates, ele partia do pressuposto de que o princípio da verdade é o reconhecimento da própria ignorância. E aqui vem a douta ignorância, né? A famosa frase só sei que nada sei, né? Isso significava que Sócrates era um completo ignorante? Não, gente, não significava isso. Isso significava
que Sócrates acreditava que o conhecimento ele deveria ser construído, né? E ele era construído por meio de diálogos. Por isso que o Sócrates andava perambulando pelas ruas de Atenas. Os gregos gostavam muito, né, de expor ali, de se enaltecer, né, expor aquilo que eles conheciam ou presumiam em conhecer, né? Então, o Sócrates conversava com as pessoas e era muito comum aí um grego chegar para ele e falar: Nossa, olha, eu, eu descobri o que é a beleza, Sócrates, né? Então Sócrates perguntava, né? Me diga aí o que, que é beleza, né? Fale para mim, né? O que, que é beleza, né? Exponha para mim o que é beleza, né? Sócrates com isso, né? Quando o indivíduo Sócrates, então, ao fazer perguntas, né, sobre esse indivíduo que, por exemplo, dizia que sabia o que era beleza, o que era coragem, ou o que era justiça, ou qualquer outro assunto, o Sócrates começava ali de ironia, né? E não ironia como nós conhecemos hoje em dia, mas uma ironia que consistia em fazer perguntas sobre para o indivíduo, né, sobre aquilo que ele dizia conhecer, com o objetivo de desconstruir aquele falso conhecimento, né, que foi obtido ali a partir do relativismo. Né? Porque Sócrates sabia que ele era superficial, sabia que ele seria um conhecimento danoso ali à população grega, quando aquele cidadão com aquelas convicções superficiais chegasse na Ágora para propor qualquer ideia. Tá? E aí, com essas perguntas, né, por exemplo, Sócrates perguntava: você sabe o que é justiça? Então me diz o que é justiça. Sabe o que é beleza? Então me diz o que é beleza. Quando o indivíduo começava a falar, o Sócrates fazia novas perguntas, aonde o indivíduo caía em contradição. Ou seja, né, ele falava o contrário daquilo que ele falou no início. Né? E aí percebia, e aí o Sócrates demonstrava isso para ele também, que ele não sabia do que estava falando, né, e que o conhecimento dele era superficial. Quando esse indivíduo era uma pessoa humilde, ele então se colocava diante de Sócrates, né, reconhecia a própria ignorância, né, reconhecia ali a sua própria ignorância, conforme o Sócrates ensinou, né, e ao reconhecer a sua própria ignorância, o Sócrates aplicava ali a maiêutica. Né? O que é maiêutica? Né? Por que eu coloquei aqui, a gente pode chamar de construção? Porque Sócrates vai fazer novas perguntas, né, para os indivíduos, e nesse momento as perguntas visam, agora sim, a partir do conhecimento que Sócrates tinha, do conhecimento verdadeiro que Sócrates acreditava residir dentro daquele indivíduo, eles começam então a se aproximar da verdade sobre aquele tema que estava sendo debatido. Sobre beleza, sobre justiça, sobre coragem, que eram assuntos ali muito debatidos na época. Ok? Bom, eu vou pedir agora, gente, igual eu pedi lá no início, tá? Tenho aqui alguns links, vou deixar para vocês aí no nosso chat, para ficar mais fácil para que vocês acessem, né? Pausem aqui a minha videoaula, tá? E assistam esses 3 links, que eles são links que demonstram, né, a partir de um filme chamado Sócrates, como que eram esses diálogos de Sócrates, como que Sócrates aplicava a sua ironia e a sua maiêutica com os sofistas, ok? Nesses vídeos, a gente vai ter aí alguns exemplos, tá? Vocês vão gastar mais ou menos uns 8 minutos para vê-los, ok? Então pause aí e depois volte aqui, pause aqui a videoaula, né? Assista os vídeos dos links e depois voltem por gentileza. E aí, pessoal, o que acharam, né? Interessante, né? Só que vocês devem ter percebido no vídeo que o Sócrates, ele só chegava, né, nos seus diálogos aí, nesse primeiro ponto, na indagação, né, quando ele questionava o indivíduo, ouvia o que o indivíduo tinha a dizer, aí ele praticava a sua ironia, né? Ou seja, que era exatamente fazer perguntas que visavam desconstruir aquele conhecimento superficial que o indivíduo pensava que tinha, né? Só que vocês viram que nesses vídeos não foi possível chegar na maiêutica, porque muitas vezes o indivíduo irritado com Sócrates ia embora, né? E não permitia que o Sócrates fizesse novas perguntas para então construir o conhecimento, né, acerca do assunto que estava sendo debatido ali. Tá? Importante, gente, o que é maiêutica, tá? Né? Eu não falei para vocês.
Lembra que no início, né, eu falei para vocês que a mãe do Sócrates era uma parteira? Parteira na Grécia Antiga era uma maieuta, tá? Então, em homenagem à sua mãe, Sócrates batiza seu método filosófico de maiêutica, pois ele dizia: minha mãe traz à luz do mundo pessoas, eu trago à luz do mundo ideias. Pessoal, para encerrar nossa aula, todo esse processo de Sócrates, tá? Esse modo de vida de Sócrates, né, que consiste em diálogos com a população, a gente chama aí de dialética, tá? A dialética, gente, ela é algo profundo e que a gente precisa gravar bem aqui. Por quê? Porque ela faz parte, né, ela explica como a mente humana funciona, como o conhecimento humano funciona. Igual nós vimos em Heráclito, lá nos pré-socráticos, que dizia que o nosso conhecimento, né, por exemplo, do mal é por causa do conhecimento que temos do bem, o conhecimento do feio é por causa da ideia de belo, né? Então, ou seja, esse movimento de elementos contrários, né, o Sócrates vai aprofundar um pouco mais, né, esse mesmo discurso de Heráclito, que já era um discurso dialético, né, com os seus diálogos, né, onde sempre, né, o Sócrates, como eu já expliquei para vocês, vocês viram aí nos vídeos, né, de exemplo dele dialogando com a população, o indivíduo sempre propõe uma tese, né. O Sócrates, né, com a sua ironia, propõe uma antitese. Ou seja, ele faz perguntas para demonstrar que aquilo que o indivíduo está falando não é bem aquilo. Mas ele também não é uma pessoa arrogante que traz para si, né, a autoria da verdade, como se ele fosse o dono da verdade. Pelo contrário, quando a maiêutica se permite, né, quando o indivíduo se permite reconhecer a própria ignorância e continuar conversando para o Sócrates para criarem, né, se aproximarem, construírem um novo conhecimento de um determinado assunto que está sendo debatido, né? Então nós temos aí a síntese, porque a gente tem a ideia, né, que foi dada ali pelo indivíduo, que a gente chama de ideia A, tese. Sócrates, com sua ironia, propõe uma antitese, que não necessariamente visa combater a tese, mas visa exatamente denunciar a sua superficialidade. E qual é o objetivo de Sócrates na maiêutica? Quando ele faz novas perguntas para construir o conhecimento, né, para poder aí trazer o indivíduo para uma reflexão mais profunda sobre aquele assunto que está sendo debatido, né? É chegar numa ideia C, que é chamado de síntese, tá? E aqui está o processo do conhecimento humano, porque quando a gente chega a uma síntese, a gente tem uma nova tese, ok? Uma nova tese. E aí o processo de antitese começa novamente, que aí vai se confrontar com a tese colocada para chegar novamente a uma nova síntese. E assim consecutivamente. Então o método de Sócrates de perguntar, né, ser irônico, né, de modo a fazer o indivíduo cair em contradição do que está dizendo, fazer novas perguntas, para que um conhecimento novo floresça, é o processo chamado de dialética. Ok, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima.